Tudo bem, pessoal? Continuando então. Antes da gente continuar a falar do procedimento, né, sem adentrar aí ao conteúdo do próximo semestre, claro, a gente precisa entender que para a validade da ação, alguns pressupostos eles precisam estar presentes, tá? Então, pressupostos processuais ou de condição da ação são requisitos de existência e validade desse processo, tá? Eles são divididos aí em alguns tipos, né? E a gente precisa entender, saber quais são eles, tá? Então, os pressupostos processuais de existência, na falta de qualquer um deles, o processo ele não tem como existir. E caso ele já esteja em andamento, né, já tenha sido oferecida a denúncia, é nesse primeiro momento em que o juiz vai no momento do recebimento da denúncia que o juiz vai verificar esses requisitos, esses pressupostos aí de validade, de existência da ação, tá? Então, a demanda penal deduzida por denúncia ou queixa, demanda penal iniciada por portaria do delegado de polícia ou por carta do acusado sem capacidade postulatória. Então, exemplo, não é um caso de processo aí de ação penal privada, tá? E quem inicia a ação, além de não ser um advogado, a própria vítima por meio de uma carta. Nossa, totalmente ilógico e irreal, né? Esse processo aí, ele não pode nem ser iniciado, tá? Então, não tem como, ou uma ação penal pública incondicionada iniciada por um advogado, se não estivermos diante da hipótese aí de ação penal privada subsidiária da pública, não tem como, tá? Órgão investido de jurisdição, exemplo, juiz aposentado. O juiz aposentado ele não tem como receber uma denúncia, então ele não tem como iniciar o processo, tá? E a capacidade das partes, tá? A capacidade das partes também é algo que precisa ser verificado, no caso, o Ministério Público, tá? O Ministério Público é alguém que tem a capacidade postulatória, ele é o detentor do ius postulandi, tá? Então, é isso que tem que ser verificado também. Pressupostos processuais de validade, o processo só existe, né? Ele só tem validade se forem verificados, e na verdade esses pressupostos eles são autoexclusivos e você verifica que as partes envolvidas preenchem eles. Quais são eles, gente? Então, não é caso de litispendência ou perempção, ou coisa julgada, tá? Então, exemplo, coisa julgada, alguém já foi julgado por aquele crime, não tem como processar novamente, tá? Litispendência, já existe um processo, uma denúncia sobre aquele fato, não tem como. E perempção, a pessoa já prescreveu aí, né? Perdeu o direito, não tem mais como, tá? Juiz competente e imparcial, isso também tem que ser verificado aí no começo, tá? Capacidade postulatória, citação válida também são pressupostos de validade, tá? A capacidade, os dois últimos aqui, capacidade e citação válida. Essa apostilinha aqui é a segunda parte, tá, gente? Então, esse material aqui eu ainda não encaminhei para vocês ainda, tá bom? Vou encaminhar para vocês na sequência, tá? Falta de condições da ação. São condições da ação a possibilidade jurídica do pedido. Então, no caso do direito penal, tem que ser um crime, né? Tem que ir o fato narrado na denúncia tem que constituir crime, porque senão não tem como, né? Não tem como esse pedido ser jurídico. O interesse de agir e a legitimatio ad causam, que é a passiva, né, ou a ativa. Esses requisitos aqui, esses pressupostos processuais, gente, talvez vocês já tenham visto isso em processo civil parte geral, tá? Com o professor Rafael ou com o Xavier, não sei se o Xavier dá esse conteúdo, o desembargador Xavier, mas
eles são parecidos, tá? Aí o que difere um pouquinho o outro do processo penal é a questão da capacidade postulatória aí, que é geralmente atribuída ao MP, tá? Mas legitimidade passiva, o réu tem que ser o réu, né? Tem que ser quem cometeu o crime, mas isso a gente fica, às vezes, acaba postergando essas análises para o momento da análise da autoria, tá? Então, no caso da legitimidade passiva, seria, então, indícios de autoria suficiente, né? Então, é ele que tem que vir para o processo, tá? Impossibilidade jurídica do pedido. Questão da absolvição por atipicidade ou manifesta a presença de excludente de ilicitude, rejeição da inicial ou absolvição sumária após a resposta à acusação. Essa é uma dúvida que existe, né? Se quando é um caso de absolvição sumária ou atipicidade da conduta, então não constitui crime. Se é caso já de rejeição da denúncia ou recebe-se a denúncia e absolve-se essa pessoa. Para o professor Renato Brasileiro, que é o que eu utilizo aqui, ele diz que é caso de rejeição da denúncia. Por quê, gente? Porque falta justa causa, né? Falta requisito de existência da ação, né? De validade. Então, não é crime. Por que vai ter uma ação penal? Fere os pressupostos iniciais, tá? Então, esse é o entendimento aí do professor Renato Brasileiro, tá? E é o que a maioria dos juízes fazem. Eles rejeitam a denúncia, eles não recebem a denúncia por falta de justa causa, tá bom? Então, o juízo de admissibilidade. Admissibilidade, gente, vocês vão ver essa palavra em várias fases da questão processual, do processo como um todo, porque a admissibilidade ela é feita não só como análise de requisitos para validade da denúncia, então é um juízo de admissibilidade que o juiz faz quando ele analisa a denúncia e a recebe. E vocês vão ver também o juízo de admissibilidade quando houver a interposição de algum recurso, né? Se aquele recurso é cabível, é viável, né? Então, a gente vai ter, quando a gente falar na fase recursal, vocês vão ter isso só em processo penal 2, mas eu adianto só pra gente fazer a diferenciação aqui, vocês vão ver os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, tá? Aqui a gente não fala disso ainda, o juízo de admissibilidade da denúncia, porque a gente não analisa a questão extrínseca e intrínseca, os requisitos, né? Porque o que se analisa é a condição ali da denúncia. Ou a gente pode até fazer um juízo da admissibilidade extrínseco e extrínseco. Extrínsecos são fatos relacionados à formalidade própria da denúncia. Então, aqueles requisitos, se eles estão preenchidos, tá? As hipóteses do 395. E intrínsecos, então, alguns pressupostos aí de validade, a questão o fato não ser atípico, tá? Isso daria para dizer que é uma análise intrínseca da admissibilidade, a questão fática que está sendo tratada, tá? Vamos pro próximo. Efeitos do recebimento da peça acusatória, ou seja, da denúncia. Interrompe a prescrição. Então, aqui, gente, a gente tem um dos grandes primeiros marcos de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia. Desculpa, gente. Precisava espirrar. Fixar a competência por prevenção. Então, o que a gente viu na aula passada, que a gente falou bastante sobre competência pela prevenção, quando o juiz recebe a denúncia, o primeiro que analisou o processo, o primeiro que despachou, nesse momento, no recebimento da denúncia, fixa a competência por prevenção, tá? E instaura a ação penal. Então, é no momento em que recebe-se a denúncia que se instaura o processo, né? Que o processo passa a existir. Veja, ele vai passar a existir, mas a tríade processual vai estar completa quando houver a citação do réu, tá? Aí a gente tem aí a formação do processo em sua plenitude, tá? Então, isso é muito importante. A questão do recebimento da denúncia por juiz absolutamente incompetente. O STF, gente, ele tem um entendimento que
O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não gera as consequências jurídicas a que se refere o 117.1 do Código de Processo Penal. Então, veja, gente, isso daqui, né, e esse entendimento é de 2001, com toda certeza deve ter sido aí matéria de recurso interposto pelo próprio Ministério Público, tá? Para quê? Para interromper, né, o prazo prescricional. Provavelmente o MP comeu bola por um longo tempo, ou a investigação demorou muito, não se denunciou essa pessoa no tempo certo, a investigação não findou no tempo certo e o fato prescreveu, tá? Então, e ainda para piorar, né, provavelmente o bolo aí dos fatos que se sucederam, ainda quem recebeu a denúncia foi um juiz absolutamente incompetente. Então, o fato prescreveu e não tinha nem o que fazer, né? Então, isso também é muito interessante. Ainda, gente, há uma hipótese, vocês vão ter aí a matéria de habeas corpus, tá? Bem certinho na questão de processo penal, né? Matéria do segundo período de processo penal 2. E é importante que vocês saibam já que, não havendo recurso cabível, possível, o habeas corpus pode ser impetrado aí para trancamento, tá? Para interrupção do recebimento dessa denúncia, tá? A hipótese aí está prevista no 396, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do seu defensor constituído. E nesse caso aqui, né, não tem essa informação, mas é importante a gente lembrar, o prazo prescricional não flui, tá? Então, o habeas corpus também serve para isso, tá? Para impugnar o recebimento da denúncia, né? O famoso trancamento da ação penal. É uma hipótese já há muito tempo prevista, né? Quando eu fiz OAB, isso daqui já era uma das coisas que a gente estudava aí, numa das hipóteses, tá? E é super importante, tá bom? Vamos ver o que mais. Exceções que podem ser alegadas aí de início pela parte. É que aqui a gente já começa a extrapolar as hipóteses o conteúdo da matéria do segundo semestre, tá? De processo penal 2. Deixa eu ver aqui na ementa qual que é o próximo conteúdo agora. Tá, júri. Então, vamos para júri para a gente não extrapolar o conteúdo de processo penal 2, né? Senão eu adianto as coisas aqui, daí vocês me matam, tá? Então, procedimento do júri, gente. Vamos ver, ele tá lá no 409 do processo penal, do Código de Processo Penal, tá? Ele inicia no 409. 409? É, 409, exatamente. Não, mas ele fala um capítulo... 406, 409, tô louca, tá? Então, vamos ler lá o que diz o 406, tá? O capítulo inteiro, segundo, vai tratar do procedimento do júri pra gente, tá? E procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri. Da acusação. Gente, o procedimento do tribunal do júri é algo extremamente longo, tá? Então, vocês terão ele, basicamente, né, na prática, inclusive com a simulação do tribunal do júri, caso, né, a pandemia deixe, a gente consegue fazer essa simulação, tá?
Então, o Tribunal do Júri é um conceito aí para vocês, tá? É o órgão especial do Poder Judiciário de primeiro grau, pertencente à Justiça Comum Estadual ou Federal, colegiado, heterogêneo, tá? Tem um juiz presidente mais 25 jurados. Essa lista de 25 jurados, lembrando que quando é feita a escolha deles para plenário é feita por sorteio, tá? Com competência mínima. Então, não é competência ampla, é uma competência restrita. Para crimes dolosos contra a vida, temporário, constituído periodicamente, sendo dissolvido após a sessão. Então, os jurados, eles não se tornam jurados para o resto da vida, tá? Eles são jurados por um tempo, né? Quando são somente requisitados para prestar o serviço público aí nessa função, tá? E quando eles estão nessa função, lembrando, quando a gente... Acho que vocês não vão recordar da matéria de direito penal parte especial, mas os crimes cometidos por funcionários públicos, o jurado, no exercício aí da atribuição, ele é considerado servidor público temporário, assim como o mesário, tá? O mesário aí das eleições, tá? Então, pode ser que essa pessoa cometa um crime, e se ela cometer qualquer tipo de crime enquanto jurado, ela vai responder como se funcionário público fosse, tá? Ele tem, né, os jurados, as decisões têm soberania quanto às decisões tomadas, sigilosas, né, elas têm que ser por íntima convicção, elas não precisam, gente, o jurado, ele não tem que ter conhecimento técnico como nós do direito, tá? O jurado, ele tem que ter discernimento necessário para entender o caráter ilícito da conduta para poder julgar, só isso, tá? Então ele julga pela convicção, ele julga pelo íntimo, ele julga pela simpatia, ele julga pela repugnância, tá? Ele julga pela moral mesmo, né? Esse é o caráter do júri, sermos julgados por nossos pares, por nossos semelhantes, tá? Por que isso, gente? Porque os crimes dolosos contra a vida são o que nós temos de mais grave. Lembram lá quando a gente estava começando a estudar direito penal parte especial, que a gente começou a falar de homicídio? E provavelmente eu falei para vocês que o crime de homicídio, ele é o mais grave que existe, né? Então, o porquê de existir um tribunal do júri é que para que nós sejamos julgados por nossos pares, né? Por alguém semelhante a gente, porque muitas vezes você pode cometer um determinado crime, mas estar lá envolvido em uma situação, em um caso, em um fato que não era possível se exigir outra conduta. Então pode ser que você seja absolvido, né? Pode ser que aquele corpo de jurados entenda que a sua conduta não foi reprovável, mas que você não merece ser condenado, tá? Então é muito importante, tá? Então, gente, o juiz presidente e mais os 25 jurados não podem ser confundidos com o conselho de sentença, tá? O conselho de sentença são os 7 jurados que serão escolhidos entre esses 25 que estão à disposição aí do tribunal, tá? Então, é uma competência mínima, ou seja, pode ser ampliada, mas não suprimida, porque estaria violando cláusula pétrea. A cláusula pétrea que ele se refere é a previsão da Constituição Federal que fala que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude da defesa. Nossa, o que eu fiz aqui? Estão as letras desse tamanho. Bom, depois eu corrijo. A plenitude da defesa, o sigilo das votações, então eles votam por cédula, tá? Não precisa nomear, não precisa identificar a cédula, vota e pronto. A soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, todas as garantias do processo penal são aplicadas ao júri, mas essas garantias constitucionais específicas. Então, além do que a gente viu de princípio e garantia constitucional, processual, ainda se aplicam mais essas aqui, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem, tá? Então, a competência pode ser elastecida, ampliada. Lembram a aula passada que eu comentei e falei isso para vocês, que quando envolver um outro crime junto com o crime contra a vida, um tráfico, ele vai chamar a competência para julgar também esse outro tráfico, esse outro crime, esse porte de arma, posse de arma, o que
for, né, ele vai chamar a competência para ele. Então, o que não pode ocorrer é tirar da esfera do tribunal do júri o seu crime contra a vida e mandar para outro juiz, né? Isso não pode acontecer de forma alguma, porque a garantia é constitucional, cláusula pétrea, tá? O júri é garantia individual, então possui um caráter democrático, assegurando a participação de qualquer cidadão no judiciário. Então você pode se inscrever para ser jurado, inclusive, tá? É uma cláusula pétrea inserida no rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, sendo que a doutrina entende que isso indica que a competência do júri é mínima e não pode ser suprimida. Plenitude da defesa, tanto da técnica como da autodefesa, tá? Então o réu ele tem que ter o direito ali de falar se ele estiver presente, né? Se ele não tiver sumido. Para a parte da doutrina não haveria diferença em relação à ampla defesa, todavia é importante diferenciar, especialmente para concursos públicos, nesse caso aqui, tá? Eu acho que quando for prova de OAB não cai tão especificamente assim, tá? Mas a plenitude da defesa não é a mesma coisa que a ampla defesa, tá bom? Sigilo das votações, ninguém pode conhecer o voto um do outro, ao menos até a conclusão, então não há nulidade em a pessoa revelar o seu voto após o término do julgamento. Tanto que, gente, quando as pessoas vão para a sala reservada para fazer a votação, o meirinho, ele vai junto e as pessoas não podem conversar, as pessoas têm que votar e pronto. O que acontece às vezes é de haver uma discordância, mas não é igual nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos as pessoas conversam, os jurados conversam entre eles, discutem para votar. Tá? Aqui não, gente, aqui é sigilo absoluto, eles não podem conversar entre eles, ainda que haja discordância, vamos debater o caso? Não, cada um vota com o seu foro íntimo, tá? Vota com base no que acredita, na sua convicção, tá? Não tem essa discussão aí que a gente vê nos filmes americanos, tá? Isso é uma coisa que os filmes americanos deviam... a gente tem que tomar cuidado, né, para não confundir filme americano com a nossa realidade brasileira aqui, tá bom? Então, sala secreta. A doutrina e o CPP falam em sala especial, que está previsto no artigo 485, onde se dá a votação, né, e depois ela é lida em plenário, tá? Vamos ver o que mais. Incomunicabilidade, é esse o princípio que vai falar pra gente que eles não podem conversar entre eles. Gente, ele não tem fundamento constitucional, tá? Essa incomunicabilidade, mas ele é amplamente aceito pela doutrina, tá? Eu vou finalizar aqui, senão ele vai cortar o vídeo e vai fazer mais um bloco, às vezes faz um bloco de 1 minuto e como é a continuação, eu tenho que postar e fica ridículo isso, mas